No Acesso Esporte de hoje, vamos falar com o presidente da Federação Maranhense de Futsal, Dadá. E aí, Dadá, muito prazer te ter aqui hoje. Prazer nosso estar aqui no Acesso Esporte, né? Mais um meio de comunicação para o esporte, tanto profissional como amador. Então a gente fica muito feliz cada vez mais aparecer esporte com essa estrutura para dar visibilidade ao nosso esporte, tanto amador como profissional. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Qual é a diferença do futsal para o futebol de 11 e qual é a diferença do futsal também para o futsal? O futebol 7, ele, entre aspas, o pessoal fala que é o antigo futebol society, né? Que tinha e se tornou agora futebol 7. Então, o futebol 7 são 6 jogadores na linha, né? E um no gol. Aí já tá futebol 7. Então, tem algumas regrinhas que mudam um pouco do futebol, como o de futsal. Antigamente o pessoal saiu muitos atletas do futsal para o futebol de campo, né, com a transição. Muitos não deram certo, não conseguiram se adaptar, né? E hoje já está no meio termo, que é o futebol 7, que está acabando fazendo essa transição do amador para o profissional, na questão de futebol de campo. Você vê vários jogadores aí que não conseguiram se adaptar e hoje o futebol 7 fica mais fácil que você está trabalhando numa grama sintética, na bola quase do mesmo tamanho, calça, chuteira também. Então facilita muito a descoberta de novos talentos. Então, no futebol de 7, quão importante essa categoria assim, para o desenvolvimento do atleta quando está surgindo, assim, da experiência? A importância hoje é muito grande do futebol 7 para descoberta de novos talentos, né? Eu trabalhei muito tempo profissional e a nossa dificuldade que a gente tinha, a minha, mais a do treinador, eram os atletas que vinham do futsal que não conseguiam se adaptar rapidamente ao futebol de campo. Você tem vários exemplos aí mundiais que o brasileiro que é o próprio Falcão. Precisava de um pouco mais de tempo, mas não conseguiu se adaptar na correria que o pessoal exige, né? Queria de imediato. E entre outros jogadores também que trabalharam conosco também no futebol profissional, que no campo arrebentavam e não conseguiam se adaptar tão rápido. Por quê? Porque o futsal é um pouco diferente do futebol de campo. Já é uma bola menor, já é o piso diferente. Já o futebol 7 não. É uma grama mesmo, seja sintética, é grama, a bola é um pouco maior, ou seja, a calça chuteira, entendeu? Então já fica um pouco perto da adaptação para surgimento de novos atletas, não só para o estado do Maranhão, como para o Brasil todo. Tu vendo esses campeonatos, tu acha que aqui no Maranhão tem bons talentos para serem revelados, acompanhando os campeonatos e tudo? Muitos. Infelizmente, eu acredito que o futebol do Maranhão não vai, vamos dizer, ser beneficiado com isso. Hoje, na minha visão, não vai ser. Porque tem muitos atletas que estão indo embora muito cedo daqui. Você vê, durante a semana, a gente tem mais de 80 escolinhas que trabalham nas competições e a gente acompanha a rede social e o que a gente vê é muitos atletas saindo cada vez mais cedo daqui. 12, 13, 14 anos, já indo embora. Então, não vão passar no futebol maranhense. Esses olheiros, eles estão vendo esses atletas no futsal? É o caminho que está sendo agora? A questão não é nem os olheiros, o que eles estão fazendo hoje. Hoje, infelizmente, né, mas felizmente para o futebol, para o esporte, tem muitas franquias hoje. Para você ver, aqui tem franquia do Boca Juniors, tem franquia do Corinthians, do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, de várias equipes. Então, todos franquia. Então, eles têm essa ponte logo para ligar as equipes. E tem outras equipes também que fazem um trabalho muito bom também, que tem esse conhecimento. Então, vira e mexe, o pessoal está vindo aqui em São Luís para acompanhar. E hoje tem a facilidade de DVD, de tudo. Então, o pai às vezes manda um atleta por um período de adaptação num Fluminense, num Botafogo, no próprio Flamengo, tem franquia aqui. Já fica por lá, ele já olha a qualidade do atleta e já amarra com o próprio pai ali. Ele vai ficar monitorando, ele fica lá, a gente fica monitorando, mas vamos deixar logo preso aqui. Então, clubes como o Sampaio, o MAC, o Moto, não conseguem reter esses jogadores? Não é por falta de análise, por falta de conseguir olhar esses jogadores ou por falta de realmente conseguir mantê-los? Na verdade, eu não sei muito bem como está funcionando hoje a questão da base. Eu sei que é muito difícil. Às vezes o pessoal cobra muito da base. Não, tem que investir muito mais na base. Mas eu acredito que tem que procurar mecanismo, essas equipes profissionais, para tentar manter essa base.
Eu acho que um mecanismo que tem, que a gente não vê muito pessoal usar aqui, é a lei de incentivo ao esporte federal. Entendeu? Federal que eu falo. Por quê? Porque na federal, você vê essas equipes de São Paulo aí, a maioria todos são de lei de incentivo federal. Que bancam essas equipes. Você tem um exemplo, o Minas Tênis construiu praticamente ali o CT dele todo, tem uma plaquinha lá no próprio elevador, esse elevador foi adquirido através da lei de incentivo. Então, acho que falta isso para os clubes tentar procurar mais essa questão dessa lei de incentivo federal, justamente para a base. Eu acredito que tem que ter esse suporte. Aí você não pode ter uma verba profissional e aí, não, tem que tirar para botar no amador. Não tem futebol profissional, não tem quase para se manter. Aí como você vai manter uma base? Aí o pessoal fica batendo nessa tecla, mas quem teve lá dentro, quem sabe, a dificuldade é muito grande. Você que chegou a ser diretor de futebol do Moto, né? Por 15 anos. Como essa experiência está te ajudando hoje no cargo de presidente da Federação de Futebol Maranhense? Na verdade, eu falo muito pro pessoal que às vezes eu não tô no esporte, eu sou do esporte. Eu já vinha há muito tempo trabalhando com futsal, depois fui pro futebol profissional. Então, essas experiências que a gente vai adquirindo no dia a dia, que é muito complicado no futebol profissional, a gente acaba conhecendo pessoas no mercado todo. Praticamente a gente viajou o Brasil todo, né? Nessa questão de jogos, foi conhecendo pessoas. Isso aí contribuiu muito com a nossa experiência, a nossa visão de acompanhar o esporte em outros estados também e visitas que a gente fazia. Então, isso aí contribuiu muito pra gente. Aí, a gente tá vendo agora um boom de famosos ex-jogadores que estão investindo no futebol de 7. Inclusive, o Piqué, o zagueiro do Barcelona, ele tem um clube. E agora, saiu notícia ontem que o James Rodrigues, que foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo em 2014, não vai continuar jogando profissionalmente como jogador de futebol e vai pro futebol de 7. Por que tá tendo esse boom agora? A questão do futebol de 7, já tentaram fazer vários campeonatos, né, de campeonato de Master, mas eu tiro até pela questão de, vamos dar um exemplo aqui, uma pelada que você tinha antigamente em praia. Uhum. Você tinha aquele pessoal ali, todo domingo, jogar na praia futebol de 11, né, aquela questão toda, mas aí você não consegue mais juntar esse pessoal. Eles não conseguem mais jogar com 11 de cada lado. Então, o que acontece? Acaba diminuindo ali para 7, que você consegue, uns amigos que ainda batem aquela bolinha, pelo menos com 7 ou 8 ali. Agora, 11, 22, você não vai conseguir mais. Está mais complicado. Está mais complicado, o pessoal está trabalhando, já casou, aquele negócio todo. E o futebol também, o ex-profissional, ele largou ali, mas não quer largar que está praticando esporte. Então, para ele, é muito mais fácil ele vir jogar um futebol 7, que é como se diz, substituição volante. Você entra e sai a hora que quiser. No futebol de campo, não. Você tem que ficar 90 minutos ali, o cara não segura mais, pô. Ele já largou, já enjoou esse negócio. Então, o futebol 7, ele tem uma volante. É mais dinâmico. Ele entra, dá uma descansada, depois volta novamente, entendeu? Aí é muito mais fácil. E para esse ano ainda, para gurizada aí, o que tem de campeonato? O que vai ter? A gente está nas fases finais agora da Supertaça, né? Que vai ser esse final de semana agora, a Supertaça Maranhão, em 5 categorias, tem as finais. A gente tem uma finais também do futebol travinha na praia, né? Que vai ser agora no domingo também. E agora no segundo semestre a gente tem umas novidades aí, que é a questão do Campeonato Maranhense, né? Em todas as categorias começam a partir de agosto. E tem o Campeonato Maranhense, que é uma novidade que a gente vai trazer, que é o Campeonato Maranhense Society. De futebol society mesmo, que é aquele society antigo que são 8 na linha e no gol. Certo. Por quê? Porque a gente está vendo que tem uma demanda muito grande de pais, né? Pedindo essa transição rápida do fut7 para o futebol. Então a gente não vai atropelar e ir lá para o futebol de campo, porque eu acho, na minha opinião, meio desproporcional um sub-11 no futebol de campo. Porque, pô, futebol de campo, no sub-11, um goleiro num trave daquele tamanho, é muito desproporcional, entendeu? Então, eu não vejo... O ideal era, a partir de sub-15 para o campo? Eu acredito que, na minha ideia, a partir de sub-14, por aí, eu acredito que já vai. Então, eu estou tentando fazer essa transição, fazer um society, que você sai da grama sintética e vai para a grama natural, aí já fica 8 na linha, já aumenta o tempo de jogo, entendeu? E já vai fazendo essa transição até para o menino não ficar. Essas arenas de
de futsal tem uma dimensão específica, porque eu vejo que todo lugar que eu vou é um tamanho diferente. Tem alguma dimensão específica? Como é que é essas arenas aqui? Eu vejo que não tem muita estrutura para essas arenas. É tudo meio gambiarra mesmo. A grande dificuldade, daí eu não falo nem a questão da gambiarra, eu falo, a grande dificuldade é que essas arenas, quando chegou, acho que foi em 2014, que começou eu estava no moto ainda, se eu não me engano, começou essa questão de arena para cá, né? Então, muitas arenas fizeram os seus campos pensando em campo de aluguel, mas não pensando em campo de campeonato. Exato. Estrutura de campeonato. Assim, a gambiarra que eu falo é assim, pro público. Nenhuma estrutura para público. Então o futsal herdou essas arenas que eram pra brincadeira no final de semana. Seria isso? Na verdade, eles não esperavam, ninguém esperava o futebol 7. Eu trouxe a modalidade para cá em 2014. Mas fui Quase tocar... 10 anos. Isso, fui tocar ela acho que em 2018, por aí, depois que eu saí do motoclube. Aí que eu fui realmente tocar a modalidade. Mas eu trouxe para cá em 2014, que não existia quando eu trouxe. Que futebol 7, que invenção é essa, aquela questão toda. E até hoje a gente não tem, como ele falou, arenas com estrutura para trazer um campeonato brasileiro para cá. Para trazer um campeonato nacional para cá. O pessoal sabe que a gente é muito forte na base, até pede, leva uma competição. Eu falei, a gente não tem condição, a gente não tem arena para isso. Mas tem aquelas arenas móveis, não tem? Teria como trazer? A questão aí seria num estádio de futebol, né? Tu dividir o campo e fazer as arenas, porque a arena móvel de botar no ginásio, o custo é muito caro para você montar uma quadra de futebol 7 no ginásio, a grama sintética que você tem que colocar, gera um custo muito maior que eu acredito que a competição mesmo não se bancaria. Tu que trabalhou no moto, bora falar aqui desse ano. Tu acha que o moto tá no caminho certo? Como é que tu acha que, depois da tua saída do moto, tu acha que o moto tá sendo bem gerido? Como é que tu vê esse momento do moto que atualmente não tá jogando nenhuma competição em 2022 e 2023? Eu acredito que eu não sou muito de estar questão de jogando pedra, porque eu estive lá dentro. Eu sei da dificuldade que não é nada fácil. Tanto o Sérgio, que está no Sampaio hoje, o presidente Iglesias, que está no moto hoje, quem esteve lá dentro sabe. Se jogar pedra, dizer que está errado, para mim é maldade. Porque eu estive lá dentro, sofri, sei como é a dificuldade, não é nada fácil. Esses caras tiveram muita coragem em assumir um clube. A torcida, claro, quer título, quer estar participando de competições, mas a dificuldade para cá, para o estado do Maranhão, é muito complicado de futebol profissional. Você tem despesas diárias ali que... E não tem a renda nem da torcida, né? Sempre é pouca gente que vai, então... Pois então você tem, para você ter uma ideia, você tem no mínimo, você gasta uns 3 a 4 mil reais por dia num clube de futebol. Aí como é que você vai tirar esse gasto diário? Eu falo num clube profissional mesmo. Esse gasto diário você vai tirar, como ele falou, de renda, que não vem nada. Não tem como manter. Então, eu acredito que o trabalho deram o pontapé inicial, estão ajeitando as gestões. Acho que é questão de continuidade. Agora, para mim, eu acredito que tem que ter um respaldo maior das empresas, né, da iniciativa privada, de encostar mais nesses clubes. Você acompanha aí pra gente, quando eu vou em algum evento em Fortaleza, causa inveja, cara. Você vai lá que tem um jogo lá, ano passado eu fui, tinha Fortaleza e o Ceará na primeira divisão. Fortaleza na Libertadores. Isso, aí você vai lá no sábado, tem jogo Fortaleza e Corinthians, aí no domingo já tinha Ceará e Flamengo. Ainda tem o incentivo da lei de incentivo ao esporte, o profissional? Para os times do Sampaio, moto, máquina? Tem, mas eu acredito Vai pouco, né? Eu acredito pro futebol, como eu falei, das despesas de área, são muito pouco. Eu acredito, como eu te falando, eu acredito que essa lei de incentivo federal seria uma saída já para começar os clubes ir na base, entendeu? Começar a organizar. Porque na minha visão, eu não vejo muito essa questão de você botar dinheiro e investir só em atleta. Exato. Eu acredito que o clube tem que ter uma estrutura. E eu lhe digo mesmo, eu acredito que hoje a gente não tem nenhum clube aqui que tenha uma estrutura de estar participando de uma segunda divisão. Tirando o Sampaio? O Sampaio, eu acredito que não tem essa estrutura. O que o Sampaio faz é praticamente milagre.
comparando a folha de outros clubes, de outros estados aí, a estrutura que outros clubes têm que o Sampaio tem. Até eu vejo muito. Eu falo estrutura física. E muita dificuldade também de trazer os jogadores, né? As pessoas, eu não sei, que eu não sou do meio, tu pode me dizer. Mas tem essa dificuldade de, vamos supor, trazer um jogador do São Paulo para morar aqui no Maranhão, sabendo que tem muita viagem, sabendo que os jogos são bem mais complicados, a questão de. Vamos supor, saiu um jogo aqui de São Luís para jogar lá em Chapecó, é uma viagem absurda, né? É a questão até de jogador mesmo. Ele procura saber, ele conversa com os outros, conversa quem passou lá, pô, como é a estrutura do clube? Aí o cara diz, não, pô, quando chove, não tem treino. É porque a gente sabe que tem um período muito forte de chuva aqui. Aí quando chove, não tem treino. Aí, não, a gente treina tal dia em um campo, tal dia em outro. Hoje não, o Sampaio hoje já tem uma estrutura do time maranhense, o Sampaio que tem a melhor estrutura. Agora, para uma segunda divisão, na minha visão, está muito longe de ter uma estrutura. Então, falta esse apoio aos clubes, ao Sampaio, ao Moto, ao próprio Maranhão, entendeu? De ter essa estrutura de time profissional mesmo que eu falo, esse apoio, para poder crescer cada vez mais. A Federação Futset tem algum apoio da Secretaria de Esporte, do governo do estado? A gente nunca colocou a questão de projetos, nada. De lei de incentivo, para competições. A gente faz mais através de patrocínios e de inscrições. Certo. A gente procura mais fazer essas competições. Agora, a WR Sport, que é outra empresa que faz esportivo, que a gente sempre presta serviço para algumas empresas para fazer competições. Certo. Em todas as modalidades. Tem uma grande dificuldade, voltando aqui pro assunto do moto, em abril, maio já não tem mais o que competir. Tu acha que os estaduais têm que continuar sabendo que tem metade do ano, entre aspas, o time não existe? Eu acredito que sim, que tem que ter a continuidade do calendário, até pela lei, né? A CBF exige que você tenha pelo menos acho, 10 meses de atividade no profissional. Então tem que ter uma segunda competição. Agora o que eu falo é isso, é estruturar a questão da competição, de ela ser viável aos clubes, de ter essa questão de renda para poder manter. É uma coisa que eu bato muito sobre essa questão de estrutura. A gente vê a questão do Nhozinho Santos, né, que na minha visão já teria que ter uma grama sintética, e se tornaria até uma arma para os clubes maranhenses. Você vê hoje o Atlético Paranaense, o Botafogo, quantas partidas esses clubes perdem dentro de casa? Muito pouco. Então, se tornaria uma arma vamos dizer, na Série D. O Maranhão está jogando na Série D aqui e viu os times do Tocantins, do Pará, do Piauí jogar aqui. Eles iam sentir muito a grama sintética. Entendeu? Então, isso aí acaba se tornando uma arma para os clubes que têm poder aquisitivo financeiro muito baixo. Aí, a grama sintética, no caso, é o futuro? Tu vê que essa é a grama ideal, assim, para agora o futuro do futebol brasileiro? Ou tu acha que é só exceção para esses clubes, assim, que querem dividir, quando querem usar o estádio para fazer show e tudo mais? Acredito que não, acredito que é o futuro. Não tem como você fugir da grama sintética. Você vê o Palmeiras hoje também já tem essa questão da grama sintética. O próprio Morumbi tem um projeto de se colocar a grama sintética lá. Então, aos poucos, acredito que os clubes vão começar a ir por esse caminho até pela manutenção, que é muito baixa. Entendeu? Então, para isso aí, outros jogos, base, aqui mesmo no estado do Maranhão, você poderia fazer jogos de base de Nhozinho Santos à vontade. Que você não ia estragar a grama, que às vezes não é liberado, não. Tem um jogo da Série D agora no final de semana, a gente não pode liberar por juniores jogar o Sub-17. Mas a grama sintética você joga à vontade, sem ter esse problema de desgaste. Obrigado, Adá, por ter participado aqui com a gente. Aí eu queria que tu explicasse aí o que ainda tem nesse calendário do futebol de 7. A gente ainda tem agora até o final do ano, né, que não para até dezembro, é a federação que faz mais competições aqui no estado do Maranhão, a gente trabalha de janeiro a janeiro, não tem essa questão de folga. A gente ainda tem um campeonato maranhense, esse ano ainda tem a Copa Papai Bom de Bola, que essa Copa Papai Bom de Bola são os pais dos atletas que jogaram alguma competição da federação que podem participar. Já vamos para a terceira Copa Papai Bom de Bola, tanto no mais 30 como no mais 40. E tem esse campeonato maranhense Futebol Society, que a gente vai encostar um pouco com o futebol de campo. E também temos alguns jogos de praias que a gente vai fazer esse ano. E tem mais a competição, que é uma surpresa que a gente vai fazer, que é o intercolegial. A gente vai fazer um intercolegial depois que passar os Gêmeos, né? Que é a principal competição que a gente sabe que tem hoje no estado para essa categoria estudantil é o Gêmeos. E depois dos Gêmeos,
não tem competição. Então, a gente vai fazer uma competição para essa garotada voltada para o público escolar também, para participar mais e chegar um pouco do futebol 7. Muito bom saber que o futuro dos jogadores maranhenses está garantido. A gente queria te dar... Te dar um presente aqui do programa, agradecer a tua presença aqui com a gente, beleza? Beleza, eu agradeço e parabenizo vocês por estar fazendo um programa desse, é mais um meio de comunicação em divulgação para o esporte profissional e muito mais para o futebol amador, né? Então, é sempre bom, quer dizer que o esporte está crescendo e com o Acesso Esporte agora também acompanhando várias modalidades que eu tenho acompanhado aí algumas entrevistas, então isso vai dar uma mídia muito maior para as modalidades e para as competições. Então, só tem a crescer, a gente que tem a agradecer vocês por estar fazendo esse trabalho de divulgação. Obrigado, Dadá. Obrigado. E aí, galera, vocês aí do YouTube, não esqueçam de curtir, de compartilhar, que semana que vem tem vídeo novo. Valeu!